Quinta-feira, o Zaidan está conosco para debater um tema em destaque na semana. Hoje, é claro que nós vamos falar sobre a situação do Donald Trump, que foi alvo de um atentado terrorista no fim de semana na Pensilvânia e está participando durante a semana da convenção do Partido Republicano. Já teve a sua candidatura à Casa Branca confirmada e hoje há uma grande expectativa para o primeiro pronunciamento oficial durante a convenção desde o atentado de sábado. Zaidan, quais são as informações mais importantes sobre esse assunto na tua avaliação para compartilhar conosco? Bom dia. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia, Sônia. Saudação para o Guilherme Macalossi. Bom dia. Prazer, Zaidan. O Trump, ele está com ares triunfantes, né? Não há dúvida quanto a isso. Ele sabe o peso daquele atentado nessa corrida entre ele e Biden. Claro, quando a gente fala ele e Biden, há 50 candidatos. Inclusive o Robert Kennedy Jr., que é do Partido Democrata, mas está concorrendo como independente. Mas não tem chance, né? A disputa, mais uma vez, será entre republicanos e democratas. E o Biden, a reação que ele teve ao atentado, ela foi interessante, até o fortaleceu em alguma medida, que foi uma reação firme, ao mesmo tempo ele demonstrou solidariedade, telefonou para o Trump, inclusive disse que a conversa com Biden foi muito agradável, muito diferente, portanto, do que aconteceu no debate, foi uma conversa agradável, civilizada, e ao mesmo tempo o Biden disse que tudo será investigado, até porque o serviço secreto, que já admitiu que houve falhas primárias, né, no esquema de segurança, isso qualquer leigo consegue notar, né, falhas primárias, o serviço secreto tem muito ainda o que responder, além daquela disputa, um tanto quanto provinciana, entre a polícia local e o serviço secreto sobre quem deveria ter cuidado daquele prédio, aquela história toda. Enfim, as falhas foram ridículas, as teorias conspiratórias também beiram o ridículo, algumas são grotescas e desrespeitosas, né? É bom lembrar que morreu alguém. Havia um homem na plateia que protegeu sua família, um bombeiro, mas não estava lá trabalhando, estava assistindo ao evento e foi morto. É preciso respeitar isso, né? E não ficar vomitando teorias conspiratórias ridículas. Agora, o que aconteceu com o serviço secreto, você tem de investigar. Até porque a história dos Estados Unidos, ela é uma história de várias conspirações, em vários níveis, né? Tanto no fato de que 4 presidentes foram assassinados, outros sofreram atentado, como Theodore Roosevelt, como Reagan, além da morte de um candidato que certamente venceria as primárias democratas, o Robert Kennedy, pai, né, do atual candidato independente, e a morte do Martin Luther King, um dos mais importantes nomes da história dos Estados Unidos. Aliás, no mesmo ano, né, 68, Martin Luther King e Robert Kennedy. E hoje, todo mundo dá de barato, quem se interessa pelo assunto, que não foram ações individuais, né, malucos que pegaram uma arma e atiraram. Houve conspiração. Mas nesse caso específico do Trump, tudo aponta para uma ação individual favorecida pela incompetência, negligência do serviço secreto na proteção ao Trump. Inclusive alguns erros tão primários, Pedro. Você vê no momento que ele está sendo colocado no veículo, 2 agentes que tentam protegê-lo, elas são mais baixas que o Trump. Não pode, porque a cabeça do protegido fica à disposição de um eventual atirador, né? Não pode. São cuidados primários, né? E uma ação meio ensandecida para onde ir, o que fazer. Agora, o erro em relação ao prédio, ele é indesculpável. Indesculpável principalmente pelo fato de que minutos e minutos e minutos antes, tanto a polícia local quanto o serviço secreto, eles foram alertados, tem um sujeito ali, né,
de bruços e com uma R15 na mão, com uma arma, para quem não conhece, uma arma pesada na mão. O Trump e a reação que ele teve, o punho erguido, etc., tudo isso tem significado, né? Eleição, há uma série de pormenores a serem considerados, e até isso, a maneira como o sujeito se levanta logo depois de tomar um tiro de raspão que poderia ter destroçado sua cabeça, e ele se levanta e levanta os punhos e chama a luta. Isso teve um peso tremendo para o Trump, até pelo contraste que se faz com os problemas de saúde do Biden. Eu sempre digo aqui na Bandeirantes, para mim o governo Biden é um governo muito ruim, um governo acelerado, inclusive. Né? O que o governo dos Estados Unidos está fazendo na Ucrânia é criminoso contra o povo da Ucrânia e contra a estabilidade global. É criminoso. Que hoje ali é uma guerra entre Rússia e OTAN, não uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E os Estados Unidos têm atirado lenha nessa fogueira com uma ferocidade extraordinária. Tanto o Trump quanto o Vance, o seu candidato a vice, eles são contrários à maneira como os Estados Unidos estão lidando com isso. Mas claro que há limites. O velho Eisenhower, do alto de seus 2 mandatos, do alto de sua condição de herói de guerra, um general, sabia do que estava falando, foi quem cunhou a expressão complexo industrial militar, que hoje é complexo financeiro militar, porque as grandes indústrias, as 8 grandes indústrias de material bélico, elas são hoje controladas pelo capital financeiro, por bancos, né? E grandes empreendedores financeiros, não são mais os velhos capitães da indústria, né? E essa gente tem um poder extraordinário. Está ganhando rios de dinheiro com a situação na Ucrânia. Então, é claro que incomoda essa posição do Trump e a posição do Vance. Mas é a posição decente a ser tomada. Repito, é criminosa a política dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Agora, no geral, a Covid atrapalhou o Biden no momento de reação, porque um grupo de parlamentares democratas queria, inclusive, já antecipar a formalização da candidatura do Biden. Já queriam dizer, não tem Kamala Harris, não tem Michelle Obama, será Joe Biden. E ele, pela reação, repito, que foi firme e ao mesmo tempo solidária em relação ao Trump, o telefonema, a maneira, ele suspendeu a campanha. Isso foi bom para o Biden. E ele deu uma entrevista, inclusive em que o entrevistador diz, quer dizer que o senhor está voltando agora à ativa. Ele pergunta para o cara, mas onde você estava? Né? Eu estou na ativa, eu acabo de me reunir com milhares de pessoas. Essa entrevista, aliás, está sendo mostrada na tela. Então, o Biden teve uma reação que o fortaleceu momentaneamente. Mas aí vem a Covid. E, de novo, a pressão de New York Times, de CNN americana, de Washington Post, para que ele abra a mão da candidatura. E ele jogou uma responsabilidade tremenda sobre o médico, né? Porque ele falou, só se o médico me disser para eu cair fora. Imagine o que esse médico vai receber de telefonema, né? De gente tentando pressioná-lo a dizer para o Biden cair fora. Mas a decisão é pessoal, porque ele está legitimado pelas primárias. Ele está legitimado pelas primárias. As primárias não são uma mera formalidade, né? Ele tem uma legitimação do voto daqueles que são registrados para votar nas prévias e cálculos do Partido Democrata. Então a decisão é dele. Mas que clima, né, Zaidan, dentro do Partido Democrata agora, né? Por favor, Sônia, repita. Que clima agora dentro do Partido Democrata, né, Zaidan? Deve ter uma coisa horrorosa. Que situação. Claro. Inclusive para Kamala Harris, né? Até porque o Biden pode indicar um outro vice se ele for o escolhido. Ele tem a prerrogativa de dizer, não, vai ser outra pessoa, não será Kamala Harris outra vez, né? E só um último aspecto, as pesquisas. Há uma diferença nessas pesquisas, no impacto que elas têm, na importância que elas têm, e a importância e relevância que elas têm no Brasil, por exemplo. Por quê? Aqui é uma pessoa, um voto. Nos Estados Unidos, não.
Se você ganhar na Califórnia por 100 mil votos de diferença ou por 1 milhão de votos, tanto faz. Você ganhou a Califórnia. Só 2 estados mandam para o colégio eleitoral a representação proporcional da eleição naquele estado. Mas 48 estados, ganhou, levou. Teve um voto a mais, o estado é seu. Então, as pesquisas nacionais, elas têm de ser relativizadas, né? Porque a ideia lá não é de uma pessoa, um voto, e sim, são 50 eleições. São 50 eleições. Então, é preciso relativizar o resultado dessas pesquisas, que ontem, aliás, mostravam um empate técnico, 46-43, o Trump 46, o Biden 43. Como é que vai ser o discurso do Donald Trump, ver qual vai ser o tom adequado, como que nós vamos ter, é claro, as palavras colocadas, porque parece, pelos primeiros indícios, né, como o Zaidan pontuou aí, a gente tem acompanhado, que nós tivemos aí panos quentes colocados, tanto de um lado quanto de outro, depois do episódio muito importante e relevante do atentado na Pensilvânia, no sábado à tarde, quando Donald Trump fazia um comício numa área aberta e foi atingido na orelha direita por disparos que vieram aí desse atirador que estava no alto do prédio. A gente vai acompanhar isso ao longo do dia. Na semana que vem, o Zaidan volta com outro tema conosco aqui no Jornal Gente. Grande abraço, Zaidan, que deve estar feliz da vida com a vitória do Botafogo, mais líder do que nunca ontem no Campeonato Brasileiro. Parabéns, e hoje tem o Santos. Que é outro líder, né? Que é outro líder. Vai enfrentar o vice-líder hoje, o Vila Nova. Valeu, Zaidan. Boa semana. Um abraço. Até a próxima. São 8h58, Jornal